Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando esta missa, que é do 21º domingo, depois de Pentecostes, justamente sendo hoje um domingo, dia do Senhor, e também uma data importante para nós que estamos aqui em Fátima, porque sendo hoje dia 13 de outubro, nós nos recordamos desse evento que foi a última aparição de Nossa Senhora, acompanhada desse grande milagre do sol. Então, o milagre do sol também é algo muito significativo, porque Deus poderia ter feito qualquer tipo de sinal que impressionasse as gentes e as pessoas se convencessem de que aquela aparição era verdadeira. Mas ele quis que o sinal fosse no céu. É interessante que isso nos remete ao Evangelho quando diz: haverá sinais no céu. E se nós percebemos também aqui, o introito dessa missa diz exatamente isso, que in voluntate tua, quer dizer, na tua vontade todas as coisas foram criadas. E é justamente vendo os céus e vendo a grandeza do céu que nós percebemos a grandeza do nosso Deus Criador. Então veja bem como é importante toda essa ligação. Da mesma forma, o Apocalipse fala uma mulher vestida de sol. Então ontem, dia de Nossa Senhora Aparecida no Brasil, também se lê essa leitura do Apocalipse. Uma mulher vestida de sol, tendo a luz sobre seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Quer dizer, estamos falando do sol, da lua, das estrelas. Estamos falando das realidades celestes. E, ao mesmo tempo, nós estamos unindo o Apocalipse ao Gênesis. Quer dizer, a criação com a recriação, com a transformação de todas as coisas, começando pela ordem do céu. Então isso é uma coisa que a maioria das pessoas não percebe hoje em dia, porque nós estamos no tempo da cegueira. O homem não é mais capaz de ouvir, nem de ver, nem de falar. Ele é um ser completamente indiferente a todas as realidades e a todas as coisas que Deus quer mostrar para ele. No entanto, quando Nossa Senhora apareceu aqui em Fátima, em 1917, quer dizer, 107 anos atrás, Nossa Senhora sabia que era o tempo final para que as pessoas notassem os sinais dos céus. Porque hoje, se essa multidão que está ali em Fátima tivesse acesso ao milagre do sol, eles sairiam dali dizendo: aconteceu alguma coisa, mas nós não vimos, nós não sabemos, nós não escutamos, porque nós somos indiferentes a tudo que vem do céu. Então, a última oportunidade de falar aos homens era 1917. Que nós estávamos terminando a Primeira Guerra Mundial, que era o momento em que estava sendo instalada no mundo uma nova ordem. E essa nova ordem também é o reino de Satanás. Então quer dizer que Nossa Senhora quis ser acompanhada do sol em Fátima para que as pessoas percebessem que nós estávamos terminando uma fase e por isso o sol se apresenta ali, porque os sinais no céu também representam as fases da nossa vida, de tal forma que nós entramos na noite. Então é como se o sol dissesse: vou fazer aqui a minha participação, mas agora eu estou saindo. Vocês não vão mais me ver. Igual Jesus, nosso Senhor, quando ele se retirou do templo, antes da sua paixão, ele falou assim: agora vocês não me verão mais. Vocês não me verão mais. Estou indo embora. Quer dizer que antes da sua paixão, quando ele viu que a perseguição era muito grande, ele escapou, saiu, falou, e Jesus saiu do templo. Ali ele não apareceu mais. E só conseguiram capturá-lo no momento que diz o Evangelho. Era noite.
Estava ali, era noite. O sol não estava aparecendo mais. Então entrou numa outra realidade. Nós também não veremos a Igreja Católica enquanto não amanhecer novamente o dia. Porque nós já entramos desde que Nossa Senhora se retirou, voltou para o céu, por isso que eu digo e afirmo e provo. Não há nenhuma aparição verdadeira na Terra depois de 1917. A partir dali, tudo é de Satanás. Tudo foi entregue nas mãos do demônio. As piores mentiras, os piores enganos e a própria estrutura da igreja. Tudo está entregue nas mãos de Satanás. E mesmo as pessoas que estão ali em Fátima, mas pensam que estão honrando Nossa Senhora, eles estão honrando uma nova igreja, uma nova religião, e eles estão fora da verdade e fora da sintonia com a verdadeira Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima. Agora, por que eles não sabem disso? Porque eles não veem, não ouvem, não percebem. Eles são indiferentes a tudo. E agora vem o evangelho de hoje, que também combina com essa história. Porque nesse evangelho de hoje diz assim, um homem tinha um devedor. Esse devedor devia 10.000 denários, quer dizer, uma fortuna. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vende a esposa, vende os filhos, vende tudo que você tem e depois você me paga. E eu te ponho na prisão até você me pagar. Mas aí esse homem foi lá e implorou. Falou assim, não, eu te imploro. Faz esse favor para mim, me perdoa dessa vez. Eu prometo, nunca mais eu vou te contrariar. Então, ele perdoou mesmo. Falou assim, não, você pode ir. Está perdoado. Só que aí ele saiu dali, encontrou um servo dele, que devia somente 100 moedas ali, uma coisa pequena. Coisa simples. E ele falou, você não vai me pagar não? Não, não tem dinheiro, mas eu vou, se Deus quiser, até a próxima semana que você vai voltar aqui, eu já vou ter. Não interessa. Você vai para a prisão, vou te massacrar, eu vou te oprimir, vai a sua mulher, vai a sua família, até você me pagar, porque eu não vou ter piedade. Então, quer dizer, quando o Senhor ouviu falar disso, ele mandou chamar, falou assim, mas o que está acontecendo? Eu perdoei esse homem, e ele saindo daqui, foi lá e encontrou o outro que tinha uma dívida muito pequena, e ele não foi capaz de perdoar. Percebe? Por quê? Porque ele não vê, ele não ouve, ele é indiferente, ele é completamente surdo para a realidade. Então ele não é capaz de perceber as realidades, sendo que ele deve muito mais. Então quem é esse homem que deve muito? É o ser humano de hoje. E quem é o ser humano que está ali devendo pouco? Esse que está devendo pouco é justamente o ser humano de ontem, de 1917, ou de todos os tempos da história do mundo, desde que o sol foi criado, até o dia que o sol bailou aqui em Fátima. Então quer dizer que ali no Evangelho, como se nós imaginássemos uma situação fora da história, nós temos dois tipos de ser humano. Tem um tipo de ser humano que deve pouco, mas ele é capaz de perceber as coisas. E esse ser humano é o ser humano que Deus criou, o ser humano que viveu na Terra, é o ser humano que percebia o sol, a lua, as estrelas, dizia, olha, está acontecendo alguma coisa, tem algum problema, nós temos que voltarmos para Deus, nós temos que nos converter. A pessoa que está aberta a Deus. O outro é um animal. É um animal indomado. E é isso que diz o Salmo 31. Não queirais ser como o jumento, animais sem razão, que não são capazes de ouvir, de perceber e de se converter. E é isso que acontece hoje em dia. As pessoas não percebem as coisas mais evidentes da natureza, quanto mais as coisas sobrenaturais. E ainda por cima são incapazes de ter misericórdia dos outros. E por não terem caridade, não terem misericórdia, essas pessoas serão castigadas. Por isso que Deus falou ali nesse evangelho, falou assim, não, então agora nós vamos amarrar ele, vamos prender e vamos fazer ele pagar toda a dívida. Então é isso que nós estamos escutando hoje. Nossa Senhora em Fátima
deu o último aviso, ó, a dívida de vocês está grande, a situação é ruim, vocês têm que rezar, fazer penitência, perceber as coisas, porque isso aqui vai terminar mal. Mas ele não ouviu. O ser humano continuou castigando o seu conservo. Quem que é o seu conservo? É o ser humano que ainda queria viver na realidade antiga, a realidade católica, a realidade verdadeira, fazer a vontade de Deus. E não, vamos castigar, vamos torturar, vamos matar, vamos acabar com essa geração. E aí o que aconteceu hoje? Hoje o mundo se tornou um império de Satanás em todas as camadas da sociedade, em todos os segmentos, em todos os cantos do mundo. E nós aqui estamos celebrando uma missa para honrar a Deus, mas nós sabemos que o tempo é curto. E que a misericórdia de Deus vai se esgotar, porque essas pessoas também não têm misericórdia. Esse que é o problema. Então o sinal de que a misericórdia de Deus está se esgotando é justamente o fato de que as pessoas já não têm mais caridade e misericórdia. Não são capazes mais de perdoar, de terem sensibilidade, nem com as coisas da natureza, quanto mais com as coisas sobrenaturais e com as dificuldades dos outros. Então, por isso, nós podemos dizer com toda certeza que Fátima, hoje, é um céu fechado. Fátima, hoje, não existe do ponto de vista sobrenatural. Por quê? Porque aquilo que Nossa Senhora fez aqui e aquilo que Deus permitiu que acontecesse com esse milagre do sol foi possível e foi acolhido porque ainda havia pessoas naquele tempo que eram capazes de perceber. Agora, hoje, as pessoas não percebem mais nada. E eles só são capazes de ver as coisas segundo os seus interesses. Até mesmo do ponto de vista da religião. Porque eles buscam uma religião devocional. E uma religião devocional é uma religião afetiva. É uma religião sentimental. E essa religião não chega a Deus. Porque ela fica simplesmente no seu interesse. Cada pessoa, como gosta de um filho, como gosta de um gato, gosta de uma religião, gosta de um Deus. Isso é normal. Mas isso não chega no verdadeiro Deus. Porque não tem nenhuma projeção sobrenatural. E é por isso que Nossa Senhora avisou que a mensagem de Fátima veio ali justamente para avisar que as pessoas iam perder o dogma da fé. E o dogma da fé é o quê? O dogma da fé é que Cristo é o verdadeiro Deus, único Senhor e único Salvador. Ninguém pode se salvar fora de Jesus Cristo. Isso é o dogma da fé. Agora, hoje em dia, até a própria pessoa que se apresenta como Papa diz, não, você pode se salvar, não importa a sua religião. Você vai se salvar, não importa se você é batizado ou não, não importa se você é cristão, não importa se você acredita em Jesus, se você frequenta a missa. Todos têm acesso a Deus, independente da sua religião. Então isso aí significa a oficialização de que as pessoas perderam o dogma da fé. E cada pessoa, mesmo que ela diga, não, eu tenho a fé, mas ela diz que esse homem é Papa, ela perde a fé imediatamente. Ela desconecta a fé imediatamente. É como se você tivesse um aparelho que está conectado na parede. Você fala assim, eu não quero desconectar esse aparelho, mas você passa no lugar onde está o fio. Então você tropeça ali e fala assim, por que o aparelho desliga? Porque você passa ali e você desconecta. Por quê? Porque se você diz, ele é Papa, ele é o vigário de Cristo, e ao mesmo tempo, ele tem que ensinar a verdadeira religião, e ele ensina que o dogma da fé, que qualquer religião se salva, então acabou, você perdeu a fé católica. Porque a fé católica é o testemunho de que Cristo, verdadeiro Filho de Deus, veio ao mundo. Quem crê e for batizado será salvo. Está bem claro no Evangelho, não tem que mudar isso. É uma frase que não tem como mudar. Está escrita ali, saiu da boca do Filho de Deus. Quem crer e for batizar será salvo. Agora, se uma pessoa prega um outro evangelho diferente, como diz São Paulo, seja excomungado, não tem participação com a Igreja de Cristo. Então, por isso que nós estamos exortando a vós caridades
para que o pouco que resta em Portugal do dogma da fé não seja apagado. E que nós estejamos em sintonia com Nossa Senhora, porque a Virgem Maria teve uma especial predileção por essa nação, senão ela não tinha aparecido aqui pela última vez, para nos dar esse último aviso, e fazendo inclusive que os sinais do céu, fazendo inclusive que o Sol, que foi criado para ter uma órbita normal em torno da Terra, e que ele pudesse realizar a missão dele sem nunca mudar, e que Nossa Senhora ali falou, não, hoje você vai mudar. Hoje você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e foi obrigatório que o Sol obedecesse. Agora, alguém poderia dizer, mas por que ninguém viu o Sol se mexer em outros lugares? Por que não aconteceu isso ali? Porque eles são indiferentes. O Sol pode estar mexendo e pode estar trabalhando agora. Se Deus não permitir que a gente veja, nós não vamos ver. Por quê? Porque, na verdade, a partir daquele momento, todos nós entramos na noite. O Sol está aí trabalhando, mas ele mesmo não quer estar ali. Como ele mesmo não quis estar no momento da paixão de Cristo e falar assim, eu não vou assistir essa coisa horrível. Eu não vou assistir o meu Criador sendo morto. Então dá licença, eu estou me retirando. E diz que houve trevas sobre a terra no momento que Cristo morreu. Da mesma forma, tudo vai se retirar. Todas as estrelas, o sol, a lua, nada vai dar seu brilho nos 3 dias de trevas. Não adianta você falar, não, 3 dias de trevas vão ser 3 dias de noite. Não, é muito mais do que a noite. É muito mais denso do que a noite, porque ainda na noite a gente tem a consolação das estrelas ou da lua. Mas nessa treva, que vão representar as trevas do mundo desde 1917 até essa data, então as trevas espirituais que nós entramos desde 1917, vão estar muito bem representadas pelas trevas físicas dos 3 dias de trevas, quando vier o castigo violento. Aí não vai sobrar nada. Então, quem hoje reza o rosário, está unido a Nossa Senhora e está consciente de que nós estamos nesta noite profunda e que nós temos que guardar o dogma da fé e perseverar na fé católica, unidos a Deus e a Nossa Senhora e a verdadeira igreja, essas pessoas vão sobreviver e vão ver a restauração. Agora, quem não está nesse caminho vai perecer. E vai acabar tudo será submerso nessa noite profunda, porque Deus vai dar o decreto dele, como diz no Evangelho de hoje. Não, agora acabou a minha misericórdia, agora é hora do castigo. E esse castigo é necessário para a purificação do mundo. Então nós também não podemos pedir, não, atrasa mais o castigo. Não, agora é hora de pedir, vamos adiantar esse castigo, já está na hora boa, já é a hora de dar uma conclusão para essa história, uma vez que o ser humano não é mais capaz de perceber os sinais de Deus. Então que nós possamos perseverar, que Deus nos proteja de todas essas calamidades e que pelo manto de Maria nós sejamos protegidos de todo o mal e guardemos o dogma da fé para que, perseverando na noite, possamos ver o grande dia quando Deus novamente der a sua claridade, der a sua luz e nós pudermos ver renascer o brilho da Igreja Católica e o brilho de todas as obras de Deus nessa terra que Deus criou. Amém.